O nosso grupo de pesquisa Teologia Cristã e Religião Contemporânea é um grupo também que tem aí os seus 3 anos de duração e a gente tem como vocação, né, estudar o fenômeno religioso e, de maneira muito particular, a gente tem se dedicado nesses últimos 3 anos a estudar os evangelicalismos, e eu vou explicar para vocês um pouquinho já por que evangelicalismos no plural, e com a ideia de tentar traduzir para a sociedade as questões teológicas que dão toda a sustentação para esses grupos religiosos e justamente justificam muitos dos comportamentos políticos que eles têm dentro da sociedade. Então, a gente tem feito uma aposta ao longo desses últimos 3 anos, que é entender e investigar o quanto que a teologia define esse ser no mundo do evangélico. A teologia vai construindo uma série de edifícios que vão norteando o comportamento, a vida, as opiniões, né, e de maneira muito particular dos evangélicos. E nós temos nos deparado, ao longo do tempo, pesquisando, né, o movimento evangélico, especialmente o brasileiro, com alguns desafios, assim, do ponto de vista metodológico, alguns desafios delicados para a gente poder analisar isso da maneira mais adequada possível, né? E esses desafios metodológicos, eles se traduzem em alguns riscos que a gente tem percebido ao longo do tempo que a gente tem analisado os evangélicos no Brasil. Eu queria falar de alguns riscos metodológicos que a gente tem enfrentado, né, no nosso grupo, tem tentado encontrar alternativas para a gente não cair em algumas armadilhas. O primeiro deles é justamente a questão da generalização. Quando a gente fala de evangélicos hoje dentro do Brasil, né, facilmente isso parece que existe um grande guarda-chuva evangélicos e todo mundo está dentro dele, né? Isso me parece que, inclusive, a mídia já tem percebido, né, que não é bem por aí e algumas nuances têm sido apresentadas, né? Então, esse é um ponto importante. Não dá para generalizar o movimento evangélico. Né? Por isso que é evangelicalismos mesmo, assim, no plural mesmo. Existe uma variedade gigantesca de denominações. Assim. Gigantesca ao nível de você não conseguir realmente dar conta de investigar todas as nuances, todas as diferenças, né? É algo absolutamente assim, impossível. A variedade de teologias é absurdamente grande. Absurdamente grande, né? As influências, os referenciais bibliográficos, teóricos que embasam e sustentam cada igreja, cada denominação, cada campo, cada entrelugar, né? Para lembrar aqui do Homi Bhabha, esses entrelugares que compõem aí todo o evangelicalismo brasileiro, isso é muito grande. A variedade de liturgias, a gente poderia dizer, a variedade de comportamentos políticos, a maneira como os evangélicos se colocam e se relacionam com a coisa pública varia muito. Né? Existem variações, né? Não se trata de um grupo homogêneo e tampouco homogêneo no sentido também político e ideológico. Né? Então é possível você encontrar evangélico de esquerda, evangélico de direita, evangélico comunista, evangélico de extrema direita, todo tipo de evangélico. É o ponto mal passado, ponto para menos, ao ponto e por aí vai, né? Então, tem inúmeros entrelugares, inúmeros interesses, inúmeras influências que compõem esse vasto campo. Então, esse é um ponto muito delicado e muito importante para a gente que está estudando esse movimento evangélico. Como eu disse, a mídia parece que já começou, né, a mídia e o senso comum, a detectar que não dá para generalizar. Isso me parece aí já um avanço, né? Um tanto tímido, talvez, em algum sentido, mas é um avanço. E tem uma coisa que também me parece que a mídia também ela acerta, num certo sentido. É que existe algum tipo de linha mestra que costura esse movimento evangélico, que mostra e revela uma espécie do que a gente tem chamado no grupo de pesquisa de um mainstream evangélico. Né? Isso também é uma verdade. Embora toda a complexidade, toda a pluralidade, existe um fio da meada. Onde que o nosso grupo entra? Entra justamente para fornecer um amparo, né,
técnico-teológico para explicar esse fio da meada que muitas vezes não é bem discernido por aqueles que estão observando o fenômeno, né? O segundo risco que a gente tem percebido também é o risco das análises serem um tanto críticas, né? É o que a gente tem chamado de criticismo. Esse tipo de criticismo, quando a gente analisa e vê os analistas que analisam os evangélicos, eles beiram ali muitas vezes o preconceito mesmo, né? Então, existem análises muito preconceituosas, generalizando, né, dizendo que se trata de um grupo ignorante. Muitas vezes isso está sempre conectado de maneira muito especial aos pentecostais, né? Isso tem que ser bem frisado. E esse tipo de análise é complicadíssima, porque esses analistas, eles não são capazes de perceber a beleza que existe também dentro desse movimento. A beleza, a potência de sentido que esse tipo de movimento ele fornece para as pessoas. O espaço que os evangélicos ocupam pela falta de ocupação de um Estado que dê educação, que dê cultura, que dê repertório para as pessoas. Os evangélicos, eles suprem esse tipo de lacuna, né? Então, isso tudo precisa ser ponderado, né, de maneira assim, muito, muito clara e muito nítida por quem está analisando o movimento. Do outro lado, tem um terceiro risco, que é o risco também de uma análise um tanto ingênua, né? Um otimismo exacerbado em relação ao movimento evangélico por conta de toda a potência de sentido, de ocupação dessas lacunas que eu estou sinalizando aqui. Por que eu digo que se trata de uma análise excessivamente otimista? Porque ela não contempla alguns perigos que o movimento evangélico também gera e produz dentro dos espaços democráticos, dentro do próprio Estado democrático de direito. E isso precisa ser analisado, ser detectado, porque existem, sim, dentro do movimento evangélico, né, alguns flertes, né, com movimentos políticos, muitas vezes extremados, né, e às vezes uma análise um tanto ingênua, positivista, otimista, melhor dizendo, em relação ao movimento, acaba não contemplando, né, esse olhar um pouco mais crítico em relação aos evangelicalismos. Como que a gente tem tentado resolver, né, isso? A gente tem apelado, né, para os tipos ideais weberianos, né? Tem um professor aqui que é especialista em Weber, porque os tipos ideais weberianos, eles ajudam a gente a conseguir detectar objetos dentro desse caos, né, do ponto de vista metodológico, para a gente conseguir analisar. E a gente tem feito o quê enquanto grupo de pesquisa? A gente tem combinado tipos ideais a partir de alguns enfoques do que a gente quer analisar. Então, por exemplo, a gente teve até um livro publicado, né, que é o resultado das nossas pesquisas dos últimos anos, e a gente quis analisar a relação do movimento evangélico com o bolsonarismo. Para isso, o que a gente fez? A gente criou alguns tipos ideais, algumas categorias específicas de evangélicos que dessem conta para a gente entender esse tipo de relação. E, nesse momento, a gente tem trabalhado com duas categorias específicas, né, dois tipos ideais específicos, para a gente lidar com a questão justamente do comportamento político. E a gente tem colocado e tentado trabalhar o tipo político fundamentalista, ou seja, esse evangélico que se coloca na coisa pública, né, que é um deputado, que é um juiz, que é um ativista político, enfim, independente do tipo de atuação na vida pública, a gente detectou aí um tipo político fundamentalista. E, contrapondo esse tipo, a gente criou um outro tipo político protestante, para a gente poder detectar modos de ser na política dentro do mundo evangélico brasileiro. E algo que eu queria sublinhar aqui, já encerrando até essa minha fala, é que a gente tem investido bastante tempo para investigar as questões epistemológicas, ou seja, como que esses evangélicos eles organizam a maneira deles pensarem. Em outras palavras, como que os evangélicos entendem o acesso à verdade, né? Esse é um ponto assim, central, né, em tudo que a gente tem investigado, porque a depender de como essa epistemologia, esse sistema de pensamento, ele se organiza,
a gente tem comportamentos políticos totalmente diferentes. Então, se você, enquanto fiel evangélico, acredita que você é capaz de acessar a verdade, esse sistema epistêmico, ele vai ser o solo sobre o qual você vai construir toda uma arquitetura teológica. E essa arquitetura teológica, por sua vez, vai ser unívoca. Não vai ser equívoca, vai ser unívoca. Então, as verdades teológicas que vão sendo estabelecidas a partir desse solo epistemológico, são verdades bastante categóricas. E na medida em que isso se torna muito categórico, né, e a Lorena com certeza vai explorar talvez um pouquinho disso, e a gente pode discutir aqui essas arquiteturas teológicas, isso produz, obviamente, violência. Violência do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista físico. Epistemologias ou sistemas epistemológicos em que eu sou mais cauteloso ou menos otimista em relação à possibilidade de acessar a verdade, as teologias que são construídas sobre esse tipo de solo se tornam um pouco mais maleáveis. Eu sou capaz de dialogar, eu sou capaz de me colocar em diálogo, ou entender que o outro irmãozinho, ele também é meu irmão em Cristo, independente dele pensar totalmente diferente de mim em relação a algum assunto religioso, entende? Então, esses que são os pontos que a gente tem investigado e trazido, mas, novamente, eu quero sublinhar que essas questões epistemológicas, elas são fundamentais para a gente entender a questão do comportamento político e como que essas teologias elas vão sendo organizadas, e isso ajuda, me parece, assim, por demais, a entender especialmente o cenário evangélico brasileiro.